Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Você pode abrir sua Bíblia comigo. Com o objetivo nessa noite de agradecer o nome do Senhor Jesus. O maior prazer é que todas as vezes que eu venho aqui para frente, eu sumo e Deus aparece. O maior prazer é ver Deus usando a vida de um pecador tão miserável que não merece nada dele. Nosso maior prazer é ver a liberdade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos que vamos. Deus quer falar com a gente. Diz assim, Marcos capítulo 10, verso 46. Foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bem, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, Tu és bendito nesse lugar, Tu és adorado nessa igreja. Nós invocamos a presença do Teu Santo Espírito aqui sobre nós, nessa hora, mais uma vez. Invocamos a intensidade da Sua unção sobre as nossas vidas. Invocamos, Deus, agora a presença dos Teus anjos nesse lugar. Nós clamamos a Ti para que o Senhor venha tirar do nosso coração todo fardo, todo peso, todo sentimento que trava a alma, bloqueia o nosso entendimento. Tira isso agora, Pai, no nome de Jesus. E libera o nosso coração para absorver, Deus, a Sua palavra e produzir frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Usa a minha vida, Pai. O nosso maior desejo é que o Senhor apareça e nós diminuamos, porque a casa é Sua, a igreja é Sua, a vida é Sua. Ó Deus, e esse culto não é para agradar um homem, esse culto é para o Senhor, Pai. É para o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Quero pensar com vocês a respeito do que realmente faz a diferença. Quantos gostariam de fazer diferença nessa geração aqui? Levantem as suas mãos e dêem glória a Deus. Aleluia. Eu quero continuar a fazer a diferença. Tenho certeza de que você é chamado para fazer a diferença. Amém? Diga para quem está do seu lado: você é chamado por Deus para fazer a diferença nessa geração. Queridos, ser diferente é uma obrigação de todo cristão. Amém? Mateus capítulo 5, nos versos 13 e 14, dizem que nós somos luz do mundo e sal da terra. Note bem que a palavra não diz que nós devemos ser luz do mundo ou devemos ser sal da terra. A Bíblia fala que nós somos luz do mundo e somos sal da terra, ou seja, temos uma identidade em Cristo Jesus. E a nossa identidade em Cristo Jesus é ser luz do mundo e sal da terra. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. E o nosso dever, a nossa função é o quê? Direcionar o homem até Deus através de um caminho claro e através de um caminho saboroso. Porque como luz nós iremos trazer aquela clareza para o caminho da pessoa, e também como sal iremos trazer o sabor para uma vida monótona, para uma vida chata. Aleluia! Nessa noite existe um caminho aqui nesse lugar para você trilhar. Existe uma luz para você enxergar. Existe a presença de Jesus nesse lugar, amém? Para trazer a você a clareza no seu caminho e o sabor para a sua vida. A situação espiritual da nossa atualidade, queridos, está tão confusa que o nosso desafio deixou de ser aquele de nos colocarmos como luz do mundo e sal da terra fora da igreja. Hoje o nosso desafio também é fazer a diferença no meio da multidão de cristãos, no meio da multidão de evangélicos. Ou seja, nós precisamos fazer a diferença na nossa própria casa.
na nossa própria família espiritual. O texto que nós acabamos de ler fala de um homem, fala de um cego e mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, que fez a diferença no meio de uma multidão como essa. Bartimeu fez a diferença no meio de uma multidão que caminhava com Jesus, que andava com Jesus. Note bem algo aqui muito importante. Muitos afirmam que andam com Jesus, mas não fazem a diferença. Muitos falam: eu ando com Jesus, eu estou do lado de Jesus, mas cadê a diferença? Cadê a diferença onde você está plantado? Cadê? Andar com Jesus é uma coisa, porém viver com Jesus é outra totalmente diferente. Fato esse comprovado pelos discípulos no caminho de Emaús, no Evangelho de Lucas capítulo 24, quando eles passaram boa parte do tempo deles caminhando ao lado de Jesus, mas eles não perceberam que era Jesus. A vida deles foi transformada quando eles compreenderam quem era Jesus. O que isso nos ensina nessa noite? A sua vida só vai ser transformada, querida e querida, quando você compreender quem é Jesus. Quando nós compreendemos quem é Jesus, a nossa vida é transformada pelo conhecimento da verdade e pela própria verdade que é expressada através da vida de Jesus. Andar com Jesus é totalmente diferente de viver com Jesus. Tem gente que caminha com Jesus, mas não tem uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero desafiar você a abrir o seu coração nessa noite e ter uma experiência pessoal com Cristo nesse lugar. Chega de falar bem assim: eu estou caminhando com Jesus, eu estou indo numa igreja legal, eu estou no meio de uma multidão que adora a Deus, eu estou numa igreja dinâmica que busca o avivamento. Ei, isso não vai trazer diferença para a sua história, para a sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é a sua atitude mediante a presença de Jesus. E quem está na presença de Jesus é sempre desafiado a agir de forma significativa, abundante, intensa e ungida. Você precisa compreender que o chamado de Cristo para a sua vida é para que você seja diferente, para que você faça a diferença. O chamado de Cristo não tem nada a ver a sentar-se numa cadeira como essa e ficar num ambiente como esse. O chamado de Cristo requer de nós uma atitude. Bartimeu, ele não enxergava fisicamente, ok? Ele era cego, mas ele tinha a visão que todos nós precisamos ter. Sem ela nós não teremos eternidade. Qual era a visão que Bartimeu tinha? Bartimeu enxergava com os olhos do seu coração. Para que nós possamos adorar a Deus de verdade e vivermos conforme a palavra de Deus, nós precisamos enxergar com os olhos do nosso coração. Como diz o ditado popular, o pior cego é aquele que não quer ver. Trazendo para a nossa realidade, o pior cego é aquele que não quer ver a Deus. O pior cego é aquele que não consegue ver a Deus. Quero profetizar sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus, que todas as escamas dos seus olhos caiam no poder do nome de Jesus nessa noite, e tudo aquilo que impede de você ver Jesus, caia agora no poder do nome dele, em nome dele, no nome de Cristo. Assim como Bartimeu, nós precisamos fazer a diferença não só em relação ao mundo, mas também no meio cristão evangélico. Vamos analisar aqui a multidão que acompanhava Jesus e também as atitudes do cego Bartimeu sobre duas óticas. A primeira é o que não faz a diferença na vida de um cristão, e a segunda é o que faz a diferença na vida de um cristão verdadeiro. Então vamos analisar sobre a primeira ótica, o que não faz a diferença na vida de um cristão verdadeiro. Preste bem atenção e anote se você puder. O que não faz diferença na minha vida e na sua é ser mais um na multidão. A palavra diz que uma multidão acompanhava Jesus. Nós não podemos ser mais um na multidão. Isso não faz a mínima diferença. E o que é ser mais um na multidão? É viver uma vida religiosa levada pelo movimento e não pela vontade de Deus. Ser mais um na multidão é deixar os outros controlarem a sua própria vida.
é viver num sistema onde ser diferente é ser chato e antiquado. Foi isso que falaram com Bartimeu. Bartimeu quebrou o protocolo e ele foi chamado de quê? Você está atrapalhando, cara, está gritando, está clamando, você está sendo diferente. Cale a sua boca, recolha-se a sua insignificância. Ser mais um na multidão é viver dentro desse sistema onde você não pode ser diferente, onde você não pode deixar a vazão do Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. No meio da multidão nós ficamos passivos e desatentos do foco. Quando você, por exemplo, é perguntado: por que você vem para a igreja? Muitas pessoas respondem da seguinte maneira: eu venho para a igreja porque a minha família vem e porque os meus amigos também vêm. Outros, quando são perguntados: por que você levanta a mão na hora da adoração? Eu levanto porque todos levantam. O que está acontecendo aí? Você está seguindo a um movimento, você está seguindo a uma multidão, você está seguindo a pessoas e sendo influenciado por uma movimentação espiritual, mas não está sendo direcionado pela vontade de Deus. Eu venho para a igreja porque eu amo a Deus e dependo dEle, e estou aqui para cultuar a Ele. Eu levanto minha mão a Deus em adoração porque eu declaro com esse levantar de mãos que eu não sou nada sem Ele, que eu sou nada sem Ele, melhor dizendo. Você precisa ter essência dentro de você, em nome de Jesus. Você precisa ter algo dentro de você que arde. Você precisa ter algo dentro de você que te impulsione a fazer algo radical para Deus. Eu lancei alguns anos atrás meu primeiro livro chamado Posturas Radicais Produzem Resultados Sobrenaturais. Eu tenho aprendido que nós só alcançaremos o sobrenatural de Deus se nós sairmos da nossa comodidade, se nós sairmos da nossa posição de conformismo, das nossas zonas de conforto. Certa vez, um avião com um time de rugby uruguaio caiu na Cordilheira dos Andes. Virou até um filme essa história, onde alguns morreram ali na queda da Cordilheira dos Andes, uma cordilheira gelada, obviamente, e eles ali, alguns morreram de frio e os outros, para sobreviverem, tiveram que comer o corpo, o cadáver de seus companheiros. O que isso nos ensina? Aqueles que sobreviveram, somente sobreviveram porque adotaram em suas vidas posturas radicais. Fala-me assim: se eu não comer o corpo do meu companheiro que está morto, eu não vou comer. Claro que choca essa ilustração, mas tem que chocar a minha vida espiritual e a sua. Bartimeu estava para morrer esquecido e rejeitado. Ele tinha que tomar uma atitude radical. Você que está me ouvindo talvez tenha visto a sua família morrer, o seu casamento afundar, a sua vida espiritual esfriar, e você não está fazendo nada. Não seja mais uma multidão. Isso não é cristianismo. Quem acompanha um movimento sem fazer parte do movimento sempre perde o envolvimento com Jesus Cristo. Quem não faz parte do movimento de Jesus sempre se acomoda no meio da multidão, se torna estatística. Por exemplo, você pode sair daqui nessa noite e dizer bem assim para as pessoas que você conhece: puxa vida, participei de um culto legal na igreja lá na Lição Serra. Mas a pessoa vai querer algo mais. O mundo quer algo mais. O mundo anseia por respostas. E se você não tiver a sua vida transformada ao ponto de gerar na pessoa que você conversar sede e fome, ao ponto dela chegar para você e falar assim: vem cá, você me leva lá semana que vem? Poxa vida, você está com um olhar diferente. Você está, sabe, algo que está me impulsionando a buscar a Deus. Eu estou começando a sentir desejo de buscar a Deus. Então, se você não for transformado, você vai virar o quê? Vai virar estatística.
Que a estatística não seja, na noite de 20 de setembro, 23 de setembro, sei lá, se reuniram na Missão Serra cerca de 200 pessoas cultuando a Deus. Isso é estatística. Que a estatística de Deus seja, nessa noite se reuniram uma multidão de adoradores radicais, apaixonados por Cristo, e que começaram a fazer na região de Serra, Laranjeiras, uma grande revolução, a revolução do amor. Começaram a levar o amor aonde não existia amor, começaram a levar a luz aonde existia trevas, começaram a levar sal aonde não existia sabor. Será que você pode dar glória a Deus? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos fazer a revolução, e nós não iremos fazer a revolução do amor de Cristo se formos mais uma multidão. Você não pode virar lenda, você não pode virar história, você não pode virar estatística. Você precisa escrever a história de Deus na sua vida. Você precisa escrever com a sua vida os sonhos, os planos e os projetos de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: não seja mais uma multidão, por favor. Segunda atitude que não faz a diferença na minha vida e na sua, preste bem atenção. O que não faz diferença é ficarmos à beira do caminho. A palavra do Senhor diz que Bartimeu estava à beira do caminho. Quem fica na beira do caminho fica às margens da vontade de Deus. Quem vive na beira do caminho vive dependendo de restos e de esmolas espirituais. Bartimeu estava na beira do caminho fazendo o quê? Pedindo esmolas. Ele estava pedindo esmolas. Nós vemos muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas dentro da multidão que caminham com Jesus, pedindo esmolas espirituais. De que forma? Estão pedindo esmolas espirituais da seguinte maneira: irmão, ora por mim. Conhece o crente de 6 horas? 6 horas por mim. Ora por mim. Ora por mim. Pessoa que vive dependendo de esmola. Meu irmão, ora por mim. Estou precisando de fazer isso aqui. Meu irmão, não ora em casa. Tem aquele outro que, sabe, é amigo do problema. Você ora para Deus tirar o problema da vida do miserável. Quando acaba a oração, ele fala desse problema, pode voltar. Amanhã nós temos que acordar cedo. Vamos embora. Viver dependendo de esmolas espirituais de outros. Por exemplo, eu posso estar pregando aqui para pessoas que estão vivendo de cultos dominicais em cultos dominicais. Vem num culto como esse, recebe uma boa palavra, recebe, sabe, a unção de Deus, recebe aquela emoção gostosa da presença do Senhor, mas chega durante a semana e simplesmente não busca se alimentar mais. Vive de esmolas, não consegue dar para ninguém, só quer receber. Você precisa compreender que o amor só é amor quando a gente se dá. O amor só é amor quando eu e você nos entregamos. Então não fale de amor se você não consegue se entregar. Por favor, em nome de Jesus. Nós não podemos nos conformar com as migalhas da beira do caminho, mas devemos compreender que Deus tem um banquete para mim e para você. Amém, igreja? Deus tem um avivamento para mim e para você. Amém? Deus tem algo reservado para mim e para você. Tem um ministério para mim e para você. Tem um chamado para mim e para você. Por isso não se conforme com as migalhas da beira do caminho, mas busque aquilo que Deus tem reservado para você. Muitos sabem onde Jesus está, mas preferem depender dos outros do que depender de Deus. Ei, preste atenção, olhe para mim aqui. Eu sei que você sabe onde Jesus está. Ele está aqui, amém? A sua atitude é começar a partir de agora a depender só dele e não dos outros. Dependa dele no seu trabalho, dependa dele na sua casa, dependa dele nos seus desafios, no seu dia a dia. Não fique dependendo, não, vou ter que ir num culto para mim fazer alguma coisa. Não, você tem que vir para o culto e dar o culto para Deus, amém? Oferecer tudo a Ele. E durante a semana você ter, através da sua gratidão de ter oferecido algo a Deus num culto e também no seu dia a dia, você vai ter na sua vida a força que vem dos céus.
você vai ter na sua vida aquela capacitação que vem de Deus, amém? Deus abençoa os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores são aqueles que possuem um coração grato a Ele. Não aqueles que possuem, sabe, sempre um pedido a fazer, sempre um pedido a fazer, sempre uma reclamação a fazer. Não! Deus faz alianças com adoradores, não com murmuradores. Deus tem compromisso com aqueles que o adoram, não com aqueles que murmuram e reclamam. Pare de murmurar, comece a adorar nessa noite. Será que você pode dar uma glória a Deus? O que não faz diferença na minha vida e na sua é ser mais um com medo de sair do padrão e mudar de vida. Nós vemos nos versos 47 e 48 que diz: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A vida cristã é uma quebra de protocolo constante, você concorda comigo? A vida cristã é uma vida de rompimento em rompimento. Se eu te perguntar aquilo que você já rompeu na sua vida, você vai listar um monte de coisas. Quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente tem que romper com muitas coisas. O que é rompimento? É o desligamento definitivo de uma coisa que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. E dia após dia o pecado vem na nossa porta e faz o quê? E bate. E nós precisamos fazer o quê? Romper com ele, dizer um não na cara dele, nos desligar definitivamente dele. Diariamente o sistema maligno nos impõe limites tais como: você não vai conseguir. É isso que o sistema fala com você, não é verdade? Diariamente o sistema maligno, através de Satanás e seus demônios, vem até muitos de nós, dizendo: você não vai conseguir, você não pode fazer isso, você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir ser curado, você não vai conseguir ter uma família feliz. É isso que Satanás vem muitas vezes falando comigo, com você. É isso que o sistema maligno faz, diariamente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem todos os dias também na minha vida e na sua, dizendo assim: ei filho, você pode. Ei filha, você vai conseguir. Ei filho meu, você tem poder dentro de você para romper aquilo que está te atrapalhando. E o Espírito Santo de Deus vem para te falar nessa noite. Você que ficou ouvindo baboseira de Satanás a semana toda, você que ficou ouvindo um monte de besteira do inferno, um monte de coisas negativas, eu quero dizer para você: o Espírito Santo de Deus manda te dizer que você pode sim ter a família que você sonha, que você pode sim ter a cura que você tanto espera, que você pode sim ter esse ministério que Deus te prometeu, que você pode sim ter esse poder na sua vida para vencer aquilo que é maior do que você. Você vai conseguir, querido. Você pode. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Queridos, você pode superar todas as barreiras que vierem contra você, porque a força daquele que te fortalece é uma força sobrenatural. Bartimeu era cego, mendigo e rejeitado. Ele tinha todos os ingredientes para viver debaixo do jugo do medo. E você? Talvez você tenha também muitos ingredientes que podem te fazer preso ao medo. O medo do seu passado, o ingrediente das coisas feias que você cometeu lá atrás. E se você já se arrependeu e pediu perdão a Deus, Ele já jogou isso no mar do esquecimento. Quem fica te acusando é Satanás. E Satanás nessa noite está derrotado, porque existe um poder maior do que ele. Existe o poder do perdão, existe o poder do amor, existe o poder da restauração na sua vida. Não fique preso ao medo. Medo por quê? Porque
sabe, pastor, eu tenho algumas coisinhas aqui, sabe, algumas gambiarras na minha vida que eu tenho que resolver. Ei, apresenta isso nas mãos do Senhor e veja Ele te dando vitória hoje. Sabe por que não resolveu ainda? Porque você não deixou o sol da justiça queimar e tostar essa desgraça na sua vida. Coloca isso à luz do sol da justiça para você ver os seus medos desaparecerem. Ah, mas eu sou pecador também. Você escandalizou? Todos nós somos pecadores, miseráveis, sem a glória de Deus. Mas existe uma grande diferença para aquele que tem Cristo e aquele que não tem Cristo. Aquele que tem Cristo tem o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica diariamente. E limpo não é aquele que nunca se sujou, mas limpo é aquele que sempre se lava no sangue do Cordeiro. Aprenda isso em nome de Jesus. Pare de ouvir a voz do inimigo e ouça a voz de Deus. Pastor, como é que eu discerno voz do inimigo e voz de Deus, pastor? Me fala esse negócio aí. A voz de Deus nunca te acusa. A voz de Deus nunca traz peso para o seu coração. A voz de Deus nunca te coloca lá embaixo e te esmaga. A voz de Deus te levanta, mesmo te confrontando e te dizendo a verdade que dói muitas vezes. A voz do inimigo é aquilo que traz peso para o seu coração. É aquilo que traz falta de paz, angústia dentro de você. Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Diga isso para quem está do seu lado: ouça a voz de Deus. Vamos caminhar para a nossa parte final aqui. Nós vimos então aquilo que não faz diferença na minha vida e na sua. O que não faz diferença na minha vida e na sua? Primeiro, ser mais um na multidão. Segundo, ficar à beira do caminho. Terceiro, ser mais um com medo de sair do padrão e de mudar de vida. Agora nós vamos ver, através da vida de Bartimeu, aquilo que realmente faz a diferença na minha vida e na sua. Em primeiro lugar, o que faz diferença em nossas vidas é sair das margens e entrar no caminho de Jesus. É promessa de Deus: onde estão 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se fazer presente. Então nessa noite eu posso afirmar que existe um caminho aqui, porque o próprio Cristo se auto-intitulou: o caminho, a verdade e a vida. Então ele está nesse lugar. Então você que está à beira do caminho, fora da vontade de Deus, você pode se colocar no caminho, e o caminho está aqui te esperando para ter você caminhando dentro dele. É noite de sairmos da beira do caminho e trilharmos o caminho de Jesus. O que isso significa? Sair da religiosidade, sair de uma vida sem novidade e entrar num relacionamento pessoal com Cristo. Quero dizer para vocês que estão nos visitando aqui, nós não pregamos sobre uma religião. Se você me perguntar: de que religião você é, pastor? Eu sou filho de Deus, sou discípulo de Cristo Jesus. E nós pregamos um relacionamento pessoal com Ele, que é o que interessa. Só vai para o céu quem se relacionar com o Filho unigênito de Deus Pai Todo-Poderoso. Você não vai porque você fez parte de uma religião. Oh Deus, cadê minha vaguinha no céu aí? Eu fiz parte da igreja Assembleia Ossauro Rex, da igreja Presbiteriana Ossauro. Você vai entrar fazendo o quê? Batista Odonte. Você vai entrar falando o que com Deus? Você vai entrar quando Ele falar bem assim com você: veja que tu és meu filho. Aleluia. Veja que tu és meu filho. Entra para o gozo do seu amado. Entra para o gozo do seu Pai. Não existirá placa denominacional no céu. Não sei se você percebe, mas aqui a gente não costuma ficar falando muito o nome da nossa igreja, porque isso não importa tanto quanto falarmos do nome de Jesus. Nós queremos que o amado das nossas almas seja engrandecido em nossas vidas e nessa igreja. Que ele seja conhecido e não o nome de uma igreja. O nome de uma igreja é só um pretexto para você conhecer Jesus. É legal ter o nome de uma igreja missão, porque isso nos faz ser missionários do Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos entender que existe uma necessidade dentro de nós, e que quando nós deixamos essa necessidade ser maior do que o medo em nossas vidas, nós vemos que essa necessidade, ela gera o desejo de mudança dentro de mim e de você. Nós visitamos nessa semana passada uma família aqui na Serra, e nós passamos o plano de salvação para essa família, e nós tivemos uma resposta que chocou um pouco o nosso coração, nos deixou até mesmo um pouco revoltados. Nós perguntamos: vocês querem entregar a vida a Jesus?
uma família que estava em pé de guerra, uma família, sabe, com enfermidades, uma família que estava realmente assim, bem desestruturada, e nós oferecemos ali o plano de salvação através da palavra de Deus, e nós perguntamos: vocês querem entregar a vida a Jesus? Eles disseram não. E nós colocamos para eles: mas vocês têm consciência de que vocês, se vocês morrerem hoje, vocês vão para o inferno? E eles disseram: sim, nós temos consciência que se a gente morrer hoje, a gente vai para o inferno. Eu perguntei para eles de novo: mas vocês querem realmente viver sem a proteção de um Deus Todo-Poderoso sobre a família de vocês? E eles disseram: não, a gente não está preparado, a gente não quer. A gente só quer uma oração de vocês. O que a gente vê aqui? Só queriam a esmola espiritual de uma oração. Estavam à beira do caminho. Jesus estava no meio da sala daquela família, através das nossas vidas. Estava ali pronto para abraçar aquela família. E eles disseram de forma muito clara: nós não queremos. Nós preferimos correr o risco de morrer sem Jesus do que aceitar daqui agora. Alguém que se conforma com a beira do caminho, com as margens da vontade de Deus, com as migalhas de uma oração. Não, nós só queremos uma oração. Amanhã a gente chama outro irmão aqui, faz outra oração para a gente aqui. A gente vai vivendo de esmola em esmola. Será que é assim você hoje também? Você está vivendo desse jeito? Não, estou gostando, sabe? Do culto, gosto do pastor, da igreja. Está legal para mim, eu venho aqui toda semana e pego uma esmolinha aqui espiritual. Já te falei, Deus tem algo mais fundo para você. Deus tem algo mais alto para te dar. Deus tem algo mais valoroso para te oferecer. Uma caminhada ao lado dele, uma coisa a ser abençoada pela misericórdia de Deus. Tem gente que brinca com a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus um dia vai cessar sobre mim e sobre você. Somente aqueles que estiverem com Cristo vão permanecer e prevalecer. Uma mão de Deus está segurando a ira e o juízo dele por sobre a vaidade. E a outra mão de Deus está te chamando. Um dia as duas mãos vão cair. O que você vai fazer quando as mãos de Deus caírem? Como é que você vai se virar? Essa família que nós visitamos não tinha o desejo de entregar a vida a Jesus. Sabe por quê? Porque não conseguiram enxergar a necessidade que existia dentro do coração deles. Porque quando eu e você enxergamos a necessidade dentro do nosso coração, preste atenção que isso é muito importante. Quando você consegue enxergar a necessidade que existe dentro de você, essa necessidade vai te levar a um desejo de mudança. Você está me entendendo? Essa necessidade vai te levar a um desejo de mudança e a uma atitude radical diante de Deus. Você só age em direção a Deus quando você vê que você tem uma necessidade de se relacionar com Ele. Que você tem uma necessidade de viver próximo a Ele, de viver com uma vida santa diante dEle. Hoje, queridos, uma oração pode te abençoar, mas amanhã, se você não se manter de pé, você cai de novo. Hoje, a oração pode te curar de um câncer, mas se você não entregar a vida para o Deus que cura o câncer, amanhã o câncer pode voltar à sua vida e te matar de novo. Ou uma outra enfermidade pode voltar e te matar de novo. Mas existe uma situação que nunca vai acontecer com aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é? O Espírito dentro da gente nunca adoece. O Espírito que está dentro da gente nunca vai morrer na presença de Deus. Então não morra duas vezes. Não morra no corpo e na alma não. Em nome de Jesus. Morra só no corpo, nessa carcaça que é corruptível. E ganhe um corpo celestial incorruptível, um corpo glorificado na eternidade. Aleluia! Quem quer ter um corpo glorificado na eternidade? Um corpo maravilhoso. Não vai ter gordura, não vai ter banha, não vai ter celulite, não vai ter estria, vai ter muita glória de Deus. Aleluia! Não vai precisar de academia, não vai precisar de ginástica, não vai precisar de musculação, vai precisar de muita gratidão a Deus. Aleluia! Vai ter colesterol, triglicerídeo, vai ter diabetes, até o nome diabetes é o nome do diabo. No pânico tem paniquete, no diabo tem diabetes. Saia das margens e entre no caminho de Jesus. Queridos, Bartimeu chegou a uma conclusão que mudou a sua vida, a sua história. Sabe qual foi? Ele chegou a uma conclusão da seguinte maneira: eu, na beira do caminho, não vivo nunca mais.
Pode dizer isso em voz alta comigo. Na beira do caminho eu não vivo nunca mais. Diga para quem está do seu lado: na beira do caminho nunca mais. Em nome de Jesus. Bartimeu deixou com que a sua necessidade fosse maior do que os seus medos, fosse maior do que a sua vergonha, do que a sua timidez, e assim, essa realidade da sua necessidade gerou dentro dele um desejo de estar na presença de Jesus, gerou mudança. Feche seus olhos agora, olhe para o seu interior. Feche seus olhos e olhe para dentro de você. Veja se você consegue achar dentro de você uma necessidade agora, sinceramente mesmo. Faça isso diante de Deus. Existe uma necessidade aí dentro de você? Se existir uma necessidade dentro de você, agarre-se a ela, porque é ela que vai gerar em você o desejo de ir em direção a Deus nessa noite. Pode voltar a olhar aqui para mim. Agarre-se à sua necessidade. É através dela que você vai ter o combustível de chegar até a presença de Deus e até a sua vitória. É através da sua necessidade que você vai ter o desejo aqui, jovem, de se batizar. É através da sua necessidade que você vai ter um desejo de firmar um compromisso com a igreja e não ficar visitando igreja em igreja. É através da sua necessidade que você vai ter um desejo santo de buscar viver conforme a palavra do Senhor. Essa é a primeira atitude que faz a diferença: sair das margens e entrar no caminho que é Jesus. A segunda atitude que faz a diferença é clamarmos de forma intensa e desesperada. Pastor, clamar de forma intensa e desesperada? Intensa, tudo bem, mas desesperada, poxa, a gente não desespera não. Ei, eu quero te dizer uma coisa: o seu desespero na presença de Deus se transforma em conforto e segurança, amém? Quando eu entro desesperado clamando a Deus, eu vou ter como retorno na minha vida o conforto e a segurança de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi isso que Bartimeu experimentou. Clamar de forma intensa e desesperada. O que fez Bartimeu clamar de forma desesperada foi, em primeiro lugar, ele tinha uma necessidade. Por isso ele clamou de forma intensa e desesperada. Ele tinha uma necessidade. Ele sabia que ele vivia uma vida miserável. Em segundo lugar, o que levou Bartimeu a clamar de forma intensa e desesperada? Ele sabia quem era Jesus, porque quando ele ouviu que era o Nazareno que estava passando por ali, ele logo se pôs a clamar. Então, em primeiro lugar, ele tinha uma necessidade. Em segundo lugar, ele sabia quem era Jesus. Em terceiro lugar, ele não podia perder aquela oportunidade. Ele sabia que aquela oportunidade era uma oportunidade única. Eu quero dizer para você, talvez essa oportunidade que você está tendo essa noite seja a única oportunidade da sua vida. Talvez seja a única. Então aproveite a sua oportunidade que Deus está te dando, porque diante de Deus todos nós seremos indesculpáveis, não teremos desculpas para dar para Deus. O clamor de Bartimeu quebrou o silêncio da religiosidade. Quando Bartimeu começou a clamar, todo mundo parou para ouvir ele, dizendo bem assim: para, está todo mundo aqui no mesmo nível, está todo mundo aqui no mesmo espírito ruim de religiosidade, entre aspas. O clamor de um servo de Deus, o clamor de alguém desesperado por Deus, é um clamor que quebra o silêncio da religiosidade. É um clamor que rompe os conceitos e valores de uma vida miserável. É um clamor que inicia o processo da mudança de nível espiritual na sua vida. Quando você clama ao Senhor, você entra num novo nível de vida, no nível da dependência de Deus. Amém? No nível da dependência de Deus. O clamor de Bartimeu, queridos, preste atenção, tinha alguns ingredientes poderosos. Preste bem atenção nesses 3 ingredientes para você ter um clamor que seja um clamor que toque o coração de Deus. O primeiro ingrediente que ele tinha é fé. Ele ouviu que Jesus era o Nazareno, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o primeiro ingrediente é o clamor
clamor de Bartimeu era fé. O segundo ingrediente era adoração. Por que adoração? Ele reconheceu que Jesus era filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então, o primeiro ingrediente, fé. Segundo ingrediente, adoração. E terceiro ingrediente, tem compaixão de mim, Senhor. Dependência, entrega total. Jesus, eu sei que é só o Senhor que pode resolver meu problema. Eu sei que é só o Senhor que pode me tirar dessa vida miserável. Então eu entrego a Ti o meu clamor. Eu declaro que se o Senhor não tiver compaixão de mim, eu estou perdido nesta situação. Queridos, olhe bem aqui para mim. Hoje é dia de você quebrar o silêncio da religiosidade na sua vida. Hoje é dia de você quebrar o silêncio dentro da sua alma. Hoje é dia de você liberar os anos de escravidão que você tem vivido. Hoje é dia de você liberar os meses de derrota que você tem vivido. Hoje é dia de você liberar as semanas de angústia e os dias de tristeza que você tem vivido. Hoje é dia de você liberar tudo isso através de um clamor sincero, intenso e até mesmo desesperado diante do Senhor. Clame a Jesus. Ele é o único que pode te salvar. Clame a Jesus. Ele é o único que pode te trazer cura verdadeira. Clame a Jesus. Ele está aqui. Clame a Jesus. Ele está te ouvindo. Clame a Jesus. Os ouvidos dele estão inclinados para toda oração que se fizer nesse lugar. Clame a Jesus. Sua alma precisa se libertar. Clame a Jesus. Porque Jeremias capítulo 33 no verso de número 3 diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é que Deus está prometendo aqui? Se você invocar a Ele, por favor responda sinceramente. O que é que Deus está prometendo aqui? Que se você invocar a Ele, que se você clamar a Ele, Ele vai te responder. Ele vai te responder, vai te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Um clamor verdadeiro rasga os céus e faz o inferno tremer. Um clamor verdadeiro rasga os céus e faz o inferno tremer. Olha o poder que tem o clamor de um justo. Olha o poder que tem o clamor de alguém com o coração contrito, quebrantado e desesperado. Olha o poder que tem o seu clamor. Por que você vive uma vida assim, meu irmão, minha irmã? Por que, minha amiga, meu amigo, você vive uma vida tão triste assim? Por que você está vivendo essa vida de escravo de vícios? Por que você está vivendo esse casamento que está um inferno? Ei, por que você está aceitando seu filho morrer nas drogas? Por que, queridos? Por que vocês estão tão passivos? Por que vocês estão se conformando com essa realidade? O Espírito Santo de Deus está falando isso ao seu coração, te chamando para uma vida nova, para um estilo de vida de vitorioso e vitoriosa. Por que você está assim, tão passivo, calado? É noite de liberarmos o nosso clamor a Deus. Aleluia! É noite de liberarmos a nossa alma da escravidão do passado, da decepção, da frustração. É noite de liberarmos tudo isso diante do poder do Deus de toda a glória e toda a honra. É noite de fazermos os céus se abrirem sobre nós. É noite de você fazer Jesus parar para te ouvir. Hoje é dia de você quebrar o seu silêncio. Para encerrarmos essa mensagem, a terceira atitude que faz a diferença é a nossa perseverança e a nossa coragem para capturar o coração de Jesus. Nos versos 48 e 49 a palavra de Deus diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus parou e disse: ei, chama esse moço aí, chama esse cego aí, porque a adoração dele, porque o clamor dele tocou meu coração. Então eu vou parar tudo para falar com esse homem. Ei, será que o seu clamor, a sua adoração, a sua oração tem feito Jesus parar só para te ouvir? Salmo 14, número 2, verso de número 2, melhor dizendo, diz que dos céus olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém aqui que entenda
para ver se há alguém aqui que o busque, que o adore de verdade. Deus está procurando alguém que faça Ele parar para te ouvir. Deus está procurando alguém aqui que o faça parar tudo para te abençoar. Deus está olhando para você. Ele sabe as coisas que precisam ser liberadas de dentro de você. Ele sabe as coisas que precisam ser liberadas através do seu clamor. Bartimeu elevou o nível da sua postura em primeiro lugar, no primeiro momento, ele chamou a atenção da multidão. Em segundo lugar, no segundo momento, ele chamou a atenção de Jesus. O que isso quer dizer? É que no primeiro momento o nosso clamor pode incomodar os homens, mas se nós perseverarmos, no segundo momento o nosso clamor irá tocar o coração de Deus Pai. O que nós aprendemos aqui? No primeiro momento ele enfrentou problemas internos, no segundo momento ele enfrentou problemas externos. O que nós aprendemos aqui? O nível do nosso clamor e da nossa atitude varia de acordo com os nossos obstáculos. Nós não podemos recuar diante da intimidação. Diga para quem está ao seu lado: não recue diante da intimidação do inimigo. Quanto maior for o nosso desafio, o nosso problema, maior e mais intenso deve ser o nosso clamor. Sabe por que muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus, a vitória do Senhor? Porque quando começamos a clamar, o inimigo se levanta. E quando o inimigo se levanta, a gente acaba recuando. Não podemos fazer isso. O que a multidão fez? Cala a boca aí, cego, fica quieto. E ele continuou a clamar de forma mais intensa e gritando cada vez mais alto. Sabe o que eu aprendo aqui? Bartimeu, ele começou a fazer isso porque ele tinha alguém para o defender. Diga: eu tenho alguém para me defender. Sabe, queridos, eu me lembro de uma vez, quando eu era criança em Minas, estava no aniversário de uma prima minha, e lá naquela festa um rapaz maior do que eu começou a me encher a paciência, começou a implicar comigo, começou a me bater. Eu fiquei nervoso com aquele rapaz, eu não tinha porte físico para bater nele, e ali eu fui para a casa da minha avó, e quando eu cheguei na casa da minha avó, no portão, meu tio estava lá. Aí meu tio falou assim: o que está acontecendo aí? Quando ele falou aquilo, não subiu, sabe, o Kung Fu Panda em mim. Eu falei: cara, agora eu vou passar nessa rua. E aí eu gritei: agora vem aqui, miserável, vem aqui. Por quê? Tinha alguém para me proteger. Por que Bartimeu continuou clamando de forma mais intensa? Porque ele sabia que o Senhor do Universo estava a favor dele, e qualquer coisa ali Jesus ia comprar briga com ele, com aqueles que estavam fazendo contra ele. Melhor dizendo, quanto mais subir o nível do seu problema, suba também o nível da sua oração, o nível do seu clamor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O que faz diferença na minha vida e na sua é perseverar e ter coragem para capturar o coração de Jesus. Deus abençoa aqueles que têm posturas radicais. Deus abençoou Zaqueu. Por quê? Zaqueu subiu na árvore, fez uma coisa que ninguém fazia. Deus abençoou a mulher hemorrágica. Por quê? Porque a mulher hemorrágica enfrentou a multidão toda com aquela sangria desatada dela e foi até as vestes de Jesus e tocou nisso. Jesus abençoou o centurião, aquele comandante. Por quê? Porque o comandante falou: Jesus, eu estou com um criado meu doente, mas o senhor não precisa ir lá em casa não, manda só a palavra sua que a gente já vai ser curado. Jesus falou: o que é isso, gente? Que fé é essa? Jesus foi tocado por Pedro, porque Pedro andou por sobre as águas e olhando nos olhos de Jesus. Tudo bem que ele afundou, mas se Jesus não tinha fé, se Pedro não tinha essa fé toda, imagina aqueles que ficaram no barco, hein? Que Jesus falou assim: homem de pequena fé. Se Pedro era um homem de pequena fé, que andou por sobre as águas, e os medrosos que ficaram no barco? Não tinha fé nenhuma, não é verdade? Então Jesus, Deus, Ele é, sabe, impactado com as nossas atitudes radicais. Já estou encerrando, você fica com pressa, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: não fica com pressa não, já está acabando, fala com ele, Deus tem para falar para você aqui agora. Aleluia. Foi para prorrogação, amém, irmãos? Foi para prorrogação. Quando nosso time vai para prorrogação, a gente não sai de casa também falando assim: está demorando demais esse jogo também, vou desligar essa desgrama e vou embora. Não, você fica lá até acabar os pênaltis lá, não é verdade? Então fica aqui também, em nome de Jesus, que Deus quer fazer um gol para você, amém? Aleluia! Jesus nos chama quando fazemos algo radical para Ele.
algo que nunca nós fizemos para Ele. Jesus te chama para fazer algo que você nunca fez para Ele, por Ele. Sabe, queridos, nessa semana eu tomei uma chuva radical na minha vida. Falei com a minha esposa, olha, eu vou subir o nível da minha vida espiritual. Eu não quero ficar nesse nível mais, eu quero ir além. Então, não esquenta não, ficar meio maluco com Jesus aí. Se eu chegar em casa sujo de barro, orando nos vales, nos montes, comendo capim, não fica chateado comigo não. Eu vou buscar mais a Deus. Eu quero ficar mais perto de Deus. Ela falou, não, tudo bem. Amém. Sabe, nós precisamos subir o nível da nossa vida. Nós precisamos fazer algo que nós nunca fizemos. Um dia desse eu falei, Deus, eu nunca orei assim, um período muito grande diante do Senhor. Você orava 15, 20, 30 minutos. Eu vou orar agora até a hora de dormir, até quando eu começar a dormir aqui. Amanhã eu sou me acordo de manhã, eu fiquei lá. Eu tenho que oferecer algo a mais para o meu Deus. Um jovem na Índia passou diante da deusa Shiva, sabe o que ele fez? Cortou a mão dele e entregou para ela. Chegou no hospital, os médicos falaram com ele, jovem, você está novo, rapaz, você é novo desse tipo, o que você fez? Não, eu tinha que fazer algo maior para a minha deusa. Ela merece. O que você está fazendo que você nunca fez para Deus? Desliga a sua televisão essa semana. Investe o tempo que você gasta na televisão na palavra de Deus e na oração. Dá bom dia para o seu vizinho. Tenta ganhar ele para Jesus, levar ele para um caminho que conduz à salvação. Faz alguma coisa que você nunca fez para Deus nessa semana, em nome de Jesus. O chamado de Jesus, queridos, ele é tão poderoso que ele traz novidade e transformação para as nossas vidas. Quando Jesus chamou Bartimeu, o que Bartimeu fez? Bartimeu pegou a sua capa e lançou fora. A capa de Bartimeu representava o quê? O seu passado, o instrumento da sua mendicância, a comprovação da sua vida miserável. Olha que fé é essa. Jesus chamou ele, ele tirou aquilo que ele ganhava vida, porque ele decidiu crer que ele nunca mais voltaria para o esgoto que ele viveu. Quando Jesus te chama, Ele te chama e traz para você a libertação do seu passado. Ele te chama e fala assim, larga isso, pode deixar. Você vai me amar tanto que você não vai querer olhar para essas coisas que você vivia agarrado antes. Então você tem que ter essa atitude radical. Deus, eu vou deixar esse relacionamento que está me levando para o inferno aqui. Deus, eu vou deixar esse vício que está me matando aqui. Deus, eu vou deixar essa infidelidade que está me destruindo. Deus, eu vou deixar aqui o meu adultério diante do Senhor. Eu vou parar com isso. Eu vou viver uma vida nova. Vamos ficar de pé, gente, em nome de Jesus. A fé de Bartimeu não só o curou fisicamente, mas o salvou para seguir a Jesus. Deus não quer te dar um presentinho só, Ele quer te salvar para que você siga Ele por toda a sua vida. Erga a sua voz, feche os seus olhos, erga a sua voz comigo, repetindo essa oração, dizendo, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, nessa noite, acertou em cheio o meu coração, através da sua palavra. E eu decido, Deus, a clamar ao Senhor agora, como Bartimeu clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, por favor, muda a minha vida agora, muda a minha história. Eu decido agora, Jesus, lançar a minha capa de pecado, de frustração, do passado, das decepções. Eu decido lançar isso tudo aos pés da sua cruz, Jesus. E quero hoje viver uma vida nova que honre e glorifique ao Senhor. Risca o meu nome, Jesus, do livro do inferno. Escreve agora o meu nome no livro da vida. Me dá a certeza da salvação e a paz que excede todo entendimento. Me faz hoje uma nova criatura, em nome de Jesus.